Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com assuntos muito interessantes, curiosidades, num instante em que a história do nosso país mostra como ela tem sido caprichosa. Personagens que estiveram grudadas à figura do inelegível, do ex-presidente da República, hoje aparecem em público com o comportamento típico de um Judas, e não um Judas qualquer, o maior Judas, né? Porque foi a figura que esteve à frente da política econômica do nosso país. De fato, existia que tipo de ligação entre esse Judas e aquele que esteve à frente da nação brasileira, pelo menos do ponto de vista formal? Esse Judas foi protegido por uma outra figura que agora está reclamando também de muitas traições. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas situações, colocar aqui algumas situações que para muitas pessoas serão reveladoras, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos anteriores, porque aí você vai ter uma noção de como nós tratamos aqui da realidade, das análises aqui da realidade brasileira. Se você gostar, compartilhe e recomende. Venha participar também do nosso chat, do nosso bate-papo, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, antes de entrarmos no ar. E não esqueça de dar o seu comentário e o seu joinha. Lembrando que nós temos nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você que quer prestigiar o seu canal predileto, você quer participar, você quer apoiar, enfim. É uma ferramenta também, você aqui será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, vamos seguir em frente. Gente, hoje, os finais de semana, eu recebo vários jornais, né? E eu estava fazendo um apanhado, mas o que me chamou mais atenção é uma matéria que não está no jornal de hoje, está na internet. E provavelmente estará nos jornais de amanhã, que é o comportamento do ex-ministro da Economia, homem todo-poderoso daquilo que foi chamado de governo Bolsonaro, governo entre aspas. Esse personagem me lembrou um filme da época que os italianos faziam filmes de faroeste, né? Que era uma coisa assim, muito sui generis, né? Os italianos fazendo filmes sempre localizados ali numa realidade do Velho Oeste nos Estados Unidos. E tem um filme com esse nome, O Último Traidor, né? Em italiano seria alguma coisa do tipo, e o 30º é sempre Giuda, ou o 13º é sempre o Judas, né? E a gente pega o filme e é muito interessante. A história de um senhor que estava casando a filha, juntou 13 amigos, ali tinha um que era traidor no meio dessa história, né? Numa parábola aí, as questões bíblicas. É muito curioso, porque quando você pega... Vou pegar aqui. Eles falando em italiano, né? Su coraggio, beviamoci sopra. Hai ragione. Non con questo sporco indiano. Carogna! 13 avanzi di galera, 13 pendagli da forza, E aí, chiusi dalla mano del destino, uma alucinante aventura, né? scatenata dal disegno sanguinario di un freddo. E aí vai-se embora aqui. Até aqui a exposição dessa cena aqui está até em velocidade mais baixa, porque no original fica aquela coisa bem italiana, né? Mas enfim, isso me lembrou o último traidor, né? Mas será que é o último mesmo ou será que teremos mais traições aí ao longo? Bom, e eu sempre comentei aqui com vocês, eu estou escrevendo um livro que tem abordagem disso, em breve eu vou comentar com vocês, onde eu sempre disse para vocês aqui que nunca existiu nenhuma conexão entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Paulo Guedes foi uma espécie de ser dentro de um cavalo de Troia. Ele foi ungido pelo sistema financeiro, pelos grandes grupos econômicos, para ser acoplado à figura que tinha viabilidade eleitoral naquele momento, a figura de Bolsonaro, para comandar a política econômica aqui do nosso país, a favor desses grandes grupos aos quais ele sempre esteve ligado. O Paulo Guedes, ele pertenceu ao Instituto Milênio, que tinha entre os seus organizadores, financiadores, o Grupo Globo, da família Marinho, com quem ele tem amizade. Quando você dá uma olhada com lupa na vida desses personagens, você vai chegar a esse tipo de fato que aconteceu antes das eleições. Bolsonaro se reúne com o herdeiro da Globo. Bom, então quer dizer, Bolsonaro conversou com o pessoal da Globo, sim. Eles fingiram, né, uma briga que era sempre superficial, porque ele jamais esteve ameaçado formalmente de sair do poder, porque saindo do poder ele levava o amigo dos marinhos, o Paulo Guedes, né? Então, sempre houve esse pacto
que pode ter sido oculto, mas pode ter sido também acertado, né? A matéria aqui diz: Jair Bolsonaro se reuniu nessa terça, isso em setembro de 2018, por 1h30 com o herdeiro do Grupo Globo, João Roberto Marinho, informou a coluna Radar. O encontro teria sido intermediado pelo economista Paulo Guedes, claro, é o cara que estava ligado ao grupo, que cuida do programa de governo na área econômica do candidato do PSL. Guedes teria se atrasado, colocando Bolsonaro numa situação de desconforto, e para quebrar o gelo, Marinho mostrou uma coleção de fotos antigas do pai, Roberto Marinho, fundador da Rede Globo de televisão. Gente, vocês acham que isso aconteceu por acaso? Mais à frente, a gente tinha, quando algum curto-circuito entre declarações de Bolsonaro e declarações de Guedes, o Guedes sempre dava uma enquadrada, né? Porque ele era o cara que mandava. A gente via coisas como essa aqui no IG. Bolsonaro e Paulo Guedes são best friends, garante General Heleno. Questionado sobre a aparente confusão entre os membros da equipe do presidente, o ministro afirmou: não teve rusga nenhuma, não teve nada. Mais à frente, a gente vê outra matéria. Após os encontros, Bolsonaro chama Guedes de amigo e agradece a confiança. Olha só, hein? O Bolsonaro agradecendo a confiança do Paulo Guedes, o cara que ele tinha nomeado. Conheço um pouco mais de política do que Guedes. E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu, disse o presidente. Então foi um casamento de conveniência. O Paulo Guedes, ele entrou para comandar a política econômica do nosso país durante 4 anos para favorecer os grupos econômicos da elite econômica, elite empresarial aqui no nosso país e de fora do nosso país, fazer muitos negócios, vender o Estado ao máximo, facilitar a preços de banana, tudo que pertence ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, e essa missão ele desenvolveu com muita maestria. E agora é o cinismo, né? É o momento derradeiro da calhordice, da canalice, que não dá para dizer de outro modo, né? Ele renega qualquer tipo de vínculo com o Bolsonaro. A matéria hoje é de Carla Araújo, do UOL. Guedes se afasta de Bolsonaro, curte Rio e diz que política ficou para trás. Vou colocar essa matéria para vocês, o Guedes aqui dando uma caminhada aqui no calçadão, né? Ele de vez em quando dá uma circulada aqui pela Zona Sul, sempre meio que camuflado, e quem encontra o Paulo Guedes não acredita muito que é ele, né? Bom, vamos ver aqui um trechinho aqui. Tem um momento que ele diz o seguinte: a amigos, Guedes diz ter respeito por Bolsonaro. Duvido. Mas admite que nunca fez parte no núcleo de amizade do ex-presidente. Então, nunca foi amigo, né? Não andava de moto, por exemplo, e evitava palanques. Eu sempre comentei isso com vocês. O Paulo Guedes, ele nunca chamaria o Bolsonaro para um jantar sem ser o Bolsonaro o presidente da nação. Ele nunca convidaria o Bolsonaro para um jantar com pessoas civilizadas. E o Bolsonaro jamais chamaria o Paulo Guedes para uma pescaria, para comer cachorro-quente, essas coisas que o Paulo Guedes certamente não iria também. Então sempre foi um relacionamento de fachada que transmitia assim, uma conexão muito grande, mas não tinha conexão nenhuma, era uma situação ligada por interesses. O Paulo Guedes, como uma espécie de membro nesse cavalo de Troia, né, do mercado financeiro, do setor financeiro, econômico do nosso país e de fora do nosso país, que se utilizava da figura de Bolsonaro, que tinha o poder da caneta. E Bolsonaro se nutria também da figura de Paulo Guedes, porque sabia que era a forma dele ficar sustentável ou sustentado no poder, fazendo as maiores barbaridades, porque enquanto um garantisse o outro, o Brasil iria para o buraco, mas a elite econômica ficaria muito bem. Isso só demonstra, gente, uma coisa que eu vou colocar aqui num livro que eu estou escrevendo, que eu vou falar para vocês, né, da falsidade, né, da estrutura de poder aqui no nosso país, que é vendida para o povo brasileiro de um modo, mas por trás dos bastidores acontece de outro modo. O incrível é que tem muito, aliás, a maioria dos bolsonaristas e boa parte da opinião pública, né, fica assim: nossa, mas a Globo odiava o Bolsonaro, a Globo queria destruir o Bolsonaro. Não, são coisas bem diferentes. Uma coisa é fazer uma matéria e ter o cálculo que aquela matéria não vai possibilitar uma mudança concreta na realidade, não vai destituir o criminoso, o genocida.
E outra coisa é ter um comportamento absolutamente contundente, voltado a desmascarar, a mover a opinião pública para que as instituições se movam para retirar, para expelir do governo uma figura danosa à nação. São coisas bem diferentes. Bom, e aí o Paulo Guedes, ele contou com um grande protetor, porque vamos nos lembrar que Paulo Guedes, ele era investigado na Operação Greenfield, onde ele ganhou muito dinheiro administrando fundos de pensões no setor público. Um homem que tem essa visão liberal, mas ele ficou milionário sempre com a origem de dinheiro público, dinheiro de aposentados. E quando a falcatrua criou um rombo muito grande, ele contou com a proteção do senhor Augusto Aras, que mandou desarticular a Operação Greenfield, que colocaria Paulo Guedes numa nação normal na cadeia e não na condição de ministro gerenciando a economia do povo brasileiro, do nosso país. E aí, essa figura, o senhor Augusto Aras, está agora às voltas com algo que ele classifica como uma espécie de sabotagem. Sabotagem é feito por aquele que tem a confiança e age por trás, né? O sabotador, o traidor, o Judas. Vejam como tem Judas, né, nessa história. Enquanto tenta se cacifar a recondução, Aras cita suposta sabotagem interna e abre investigação na PGR. Gente, vejam só se tem cabimento disso. Isso, né? O senhor Augusto Aras, ele conseguiu essa proeza aqui, do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal, divulgarem uma nota em apoio a ele. Eu pergunto a vocês, fazendo aqui um paralelo assim bem pesado, né? Seria possível, na época do Holocausto, um procurador-geral da República na Alemanha não ter visto nenhuma morte, não ter processado nenhum responsável, simplesmente não enxergar absolutamente nada de errado, nenhuma pessoa ser punida em função do Holocausto, e depois, já num outro governo, ele vir a postular a recondução para o cargo? Foi isso que aconteceu no nosso país. Não dá para a gente dourar essa pílula, dizer que não houve mortes aqui no nosso país, que não houve crimes e que não tiveram muitos responsáveis com o central no meio dessa história. Então, gente, é um negócio muito constrangedor, né? É por isso que eu tenho cobrado sempre aqui que o presidente Lula tem que nomear um procurador-geral da República que seja um homem absolutamente íntegro, que respeite a Constituição, que respeite a República e que tenha esse olhar crítico, que tenha enxergado isso que você enxergou, que eu enxerguei, que tantas pessoas no nosso país enxergaram, e mais do que isso, né, que sofreram com essa gente que esteve mancomunada no poder. Bom, a fila está andando e o Judas aí, né, enfim, se revelou. Vamos ver como é que as redes bolsonaristas vão se comportar com o Judas Mor da economia a partir desse comportamento. Tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e mais tarde temos mais assuntos, tá bom? Tchau!